Dicas para a perícia social. Meu nome é Fabrício Tavares, sou assistente social. Estou aqui para contribuir, a partir da minha experiência prática e também de docência, com dicas, orientações e sugestões na realização de perícias sociais. Ok? Hoje falaremos, pessoal, de algo muito importante, tá? A nossa capacidade, a nossa habilidade, a nossa competência, tudo isso envolve competência de realização ou de aplicar tudo aquilo ou todo o nosso domínio sobre os instrumentos do trabalho profissional para a realização da perícia social. Falamos muito já sobre instrumentos, já falamos sobre entrevistas, já falamos sobre observação, já falamos sobre a visita domiciliar. Enfim, pessoal, esse conjunto de instrumentos, eles são de suma importância no momento da perícia. Nós recebemos, então, uma solicitação para a realização de determinada perícia social e nós vamos organizar e sistematizar ali um planejamento ou um plano de ação para dar conta dessa realização dessa perícia. Em algum momento nós estaremos definindo os instrumentos que estaremos fazendo uso para nos aproximar dessa realidade, compreender este contexto e termos as informações necessárias que subsidiarão a elaboração posterior do laudo e do parecer social. Um ponto importante, pessoal, não é tudo assim tão separado cartesianamente, tá? Esse processo é quase que concomitante, só que eu separo aqui no sentido de trabalhar essas questões bem metodológicas mesmo, de que existe um momento de planejamento da perícia e depois a realização propriamente dita dela, tá? Ou quase que concomitante. Agora, o que é muito importante, tá? Para realizar a perícia, para eu adentrar ao campo da realidade social, para eu estar próximo, ter uma análise ali daquela conjuntura, daquele contexto e principalmente estar próximo dos sujeitos no qual são objetos daquela perícia social, é muito importante que eu tenha o domínio então dos instrumentos, técnicas e habilidades de cada um deles, que eu tenha o conhecimento, claro, teórico, mas que principalmente eu tenha a habilidade de colocá-los em prática, de aplicá-los no momento, então, dessa imersão na realidade social. Falo da entrevista, o primeiro deles, que ele é importantíssimo, pessoal, de entender o que é uma entrevista, entender como se dá essa relação com o outro, entender de que forma que eu estarei ali construindo este vínculo, que muitas vezes ele é breve, porque na maioria das situações as entrevistas elas ocorrem 1, 2, 3 vezes, dependendo da situação, a média tem sido essa. Então, como eu construo junto com o outro essa vinculação, como eu trabalho elementos tão importantes como a escuta, a empatia, todos os elementos fundamentais que fazem parte da entrevista. Entrevista tem planejamento também, entrevista depois tem um momento final de registro, onde eu registro tudo aquilo então que eu pude obter e observar neste meu momento de contato com o outro, com o sujeito, com o usuário, e é de fundamental importância eu ter este olhar, ter essa capacidade de uma escuta também, que nós chamamos de sensível ou flutuante, como quiserem, para eu ter o máximo de informações possíveis que subsidiarão posteriormente meus registros para a elaboração do laudo e do parecer. Além da entrevista, a visita domiciliar, que é muito utilizada também em perícias. A visita, pessoal, ela também tem um planejamento, ela também tem etapas, ela tem as suas técnicas e habilidades também que são fundamentais de serem aplicadas junto dessa aproximação desses diferentes contextos. A visita domiciliar principalmente tem aquele ponto no qual eu adentro a realidade do outro, então essa capacidade de olhar, de observar, de escutar, tudo isso tem uma importância muito grande, porque é ali que vai estar se desvelando e se apresentando a realidade tal qual o usuário, a usuária vivencia, e aquelas informações todas serão muito importantes para subsidiar os meus registros e posteriormente a elaboração do laudo e do parecer. Fala ainda da observação que é importante tanto na entrevista como na visita domiciliar, e aí também existem algumas habilidades ou técnicas próprias da observação, e é fundamental nós entendermos e desenvolvermos elas para
posteriormente, na realização da perícia, termos essa capacidade, essa habilidade de lermos para além do aparente, para termos informações além daquelas que muitas vezes até então eram superficiais e não traziam elementos que nós precisávamos. Novamente vem a importância de uma formação continuada, de um aprimoramento constante dessas competências profissionais que na perícia social são de muita, mas muita importância mesmo. Principalmente, pessoal, porque nós estaremos ali nos posicionando num parecer no qual com certeza vai interferir no contexto, digamos, que muitos autores chamam particulares daquele contexto familiar. Estaremos adentrando numa realidade onde, com o nosso conhecimento e olhar técnico, estaremos nos posicionando e contribuindo para, a partir dali, tomadas de decisões que vão influenciar de forma significativa aquele contexto familiar. Aquela usuária, aquele usuário, aqueles com o qual eu estiver em contato. Por isso que eu sempre repito e ressalto a importância de termos o domínio da realização das entrevistas, das visitas domiciliares e mais, a capacidade de uma leitura para além do aparente, porque é a partir dali que eu terei elementos que vão fundamentar os meus registros que depois subsidiarão tanto os laudos como os pareceres sociais. Ok? Então, brevemente aqui para destacar a importância dos instrumentos, técnicas e habilidades e a orientação de vocês estarem constantemente qualificando-os, porque é a partir dessa qualificação que vocês terão cada vez uma capacidade maior de fazer uma leitura de contexto, de realidade e na relação com o outro. É a partir dali que nós teremos informações que são de fundamental importância para aquele posicionamento ou para aquela solicitação que eu fui chamado enquanto perito de determinada situação. Pessoal, ótimos estudos todos e todas, seguimos trocando. Na próxima semana voltamos com mais dicas para a realização de perícias sociais. Desejo que essas dicas estejam contribuindo e já destacando alguns elementos que são muito importantes nesse trabalho profissional. Qualquer outra dúvida, visita nosso site www.fabriciotavares.com.br/perícia social, ok? Lá temos conteúdos, lá nós temos vários materiais que também seguem contribuindo com o seu aprimoramento profissional. Temos o nosso curso também, Perícia Social, Estudo, Laudo e Parecer Social. Aqueles que tiverem interesse, as matrículas estão acontecendo e já formamos aí várias turmas e os resultados têm sido sempre muito significativos, uma vez que trabalhamos com estudo teórico, depois com a oficina e por fim com a supervisão, que é o acompanhamento individualizado na elaboração das perícias, dos pareceres e dos laudos sociais. Abraço a todos e todas, voltamos em breve com outro vídeo. Até lá, um abraço!